Ei, bom dia! Que bom podermos estar aqui mais esta manhã, podendo juntos refletir e estudarmos um pouco mais sobre a obra de Hamed. Nessa manhã de hoje, eu vou convidá-los para que juntos possamos estudar o capítulo 53, que tem como título Ligar-se a Deus. A verdade é que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale muito mais do que estranhas palavras ao coração. No passado, nós buscávamos Deus entre os holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Era necessária uma representação semimaterial apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Desde os velhos tempos do monoteísmo, do grande Amenhotep IV, ou Akhenaton, e o do iluminado Moisés, até as numerosas e antigas religiões politeístas, como a dos hindus, egípcios, babilônios, germanos, gregos, romanos, a criatura humana passou por uma longa fase de amadurecimento espiritual. Atualmente, as nossas relações com a divindade, elas têm um caráter mais introspectivo. Se antes a nossa busca era marcada por manifestações exteriores, hoje nós buscamos fazê-la em espírito e verdade, ou seja, na essência, no ímã de nós mesmos. A introspecção, que nada mais é do que o processo, onde nós vamos buscar prestar atenção aos nossos próprios estados e atividades internas, vai ser capaz de nos conduzir à identificação da maior de todas as fontes de poder do universo, que é o que nós chamamos de Deus, que é a manifestação onipresente de tudo, que há aqui na Terra. Então, nós vamos ver que nós não podemos ver Deus, mas nós podemos perceber a sua presença através daquilo que ele criou, através da sua criação. Então, Deus pode ser considerada a manifestação onipresente de todas as suas criações, em todas as suas criações. Então, voltar-se para dentro de si talvez não seja uma atitude constante, espontânea e natural na maioria de nós, porque a verdade é que a gente passa mais tempo buscando ocupar os nossos sentidos com as impressões externas do que com a realidade interior das coisas. Muitos de nós vivemos numa espécie de círculo vicioso, na ânsia desmedida dos estímulos aparentes, mantendo sempre nossas mentes ocupadas com as coisas de fora, nutrindo-se, desses estímulos físicos. Nós vamos nos nutrindo pouco a pouco daquilo que nos estimula, daquilo que brilha, daquilo que chama a nossa atenção. Agora, nós não podemos ignorar as fases evolutivas do homem. Viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos, e é dessa forma que muitos conseguem estabelecer e fazer conexões entre o mundo interno e externo, entendendo pouco a pouco que a vida externa nada mais é do que um reflexo dessa nossa vida interna. A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual, ela começa justamente no vivendo para fora. E aos poucos, a gente vai tendo essa necessidade da busca e da consciência da vida em si mesmo. Portanto, tudo na vida é perfeito, Tudo está ali se encadeando perfeitamente bem no universo. Viver exteriormente não exclui o viver interiormente. São etapas interligadas de um processo de aprendizagem evolutiva. Agora, perceber, no entanto, a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é um fator imprescindível para que a gente possa viver na intimidade de nós mesmos. A nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa, indissolúvel, vai se desenvolver dentro de nós,
nas atividades recônditas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa imaginação produtiva e da consciência profunda. Quando nós conseguimos nos interiorizar na oração, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro, isso vai nos permitir, né, observar o que nós somos, quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Também facilita a gente ter aquela percepção do que é real e do que é imaginário, diminuindo aquela possibilidade de nós estarmos fantasiando ou nos iludindo diante das diferentes situações da vida. Isso é bem importante porque muitas vezes a gente imagina, né, como nós temos uma tendência de polarizar as coisas, a gente imagina que, se eu buscar uma vida, né, se eu buscar mais introspecção, se eu buscar mais raciocinar mais, se eu buscar mais esse autoconhecimento, isso vai me privar das alegrias e desse movimento exterior. E, por outro lado, há quem pense assim, eu quero mais curtir a vida, vou ficar parado para pensar. E ambos se esquecem que nós somos um todo e que esse todo ele precisa de harmonia, ele precisa de equilíbrio. Então, de nada adianta eu viver somente pelos estímulos e anseios externos, porque uma hora a vida me cobra esse autoconhecimento. Pouco a pouco, à medida que eu vou amadurecendo, eu vou sendo convidado a essa reflexão maior. Por outro lado, muitos daqueles que buscam essa renovação, que buscam essa reforma, acreditam que podem simplesmente se isolar de tudo e todos para viver num movimento meditativo, contemplativo, na verdade, esquecem-se de que no ato da oração você implica uma ação. É preciso que haja movimento, né? A fé sem obras é uma fé morta. Então, nós precisamos dessa ação, desse equilíbrio. E aí a gente lembra, né? Lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando a gente toma contato com Deus em nós, isso nos traz a nossa visão atual de uma translúcida consciência que nos permite reavaliar de forma bastante conveniente. Faculta localizar os enganos e reformular percepções para que possamos identificar a realidade como ela é, porque viver ignorando o significado dos nossos atos e impulsos é desvalorizar o nosso processo evolutivo, passando pela vida na inconsciência. Quando nós conseguimos cultivar o reino de Deus em nós, nós conseguimos, então, escutar a verdade que Deus reservou para cada uma de suas criaturas. Também no cultivo desse reino, nós vamos aprender que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas ela é determinada no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra intensamente. Paulo de Tarso escreve assim aos Efésios: que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Buscar a Deus com os olhos do coração, na expressão de Paulo, é reconhecer que somente olhando para dentro de nós mesmos, descobrindo o que Deus escreveu em todos os corações, é que vamos conseguir alcançar a plenitude da vida abundante. E aí, vamos conseguir nos entregar à sua orientação e sabedoria, sem restringir-nos aos resultados esperados. Essa é a forma mais consciente de orar. O mais alto sistema de intercâmbio com a vida em nós e fora de nós é a oração, que é escutar a Deus no âmago da nossa própria alma. Não é aquela coisa que muitos imaginam, que é a gente imaginar um Deus naquela visão, né, antropomórfica, aquela coisa de um Deus humano, aquele velho barbudo pai que vai estar ali para nos servir e que a gente muitas vezes ora tentando barganhar. À medida em que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai enxergando um Deus que está em nós, porque nós somos parte da criação. Certa feita, perguntaram assim para Einstein: Einstein, você acredita em Deus? E vocês sabem qual foi a resposta de Einstein? Ele disse assim: olha, eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não naquele Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. E aí,
a gente poderia perguntar que Deus de Spinoza é esse, né, que Einstein cita. Spinoza foi um filósofo holandês, nascido em 1632, que ele é parte, né, da filosofia moderna, está nos conceitos de Spinoza. Ele trouxe muito, né, muita contribuição, né, dentro dos seus tratados, dos seus pensamentos. E ao momento em que ele, né, vivendo lá no século XVII, ele elabora um texto, né, fazendo uma espécie de crítica àquele Deus que as pessoas criavam e cultuavam, e mostrando um Deus que é muito mais parecido com esse Deus que nós estamos estudando, que nós estamos refletindo aqui com Hamed. Porque ele diz assim, ó, o texto de Spinoza, ele ficou conhecido como Deus segundo Spinoza, ou Deus falando com você. E ele diz assim, pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes a tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo o que eu fiz para ti. Para de ir a estes tempos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí é onde eu vivo e expresso meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, eu não te critico, nem me irrito, nem me incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão, não tem nada o que perdoar. Opa! E se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como eu posso te castigar por seres como és, se sou eu quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim, crer a supor, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Quero que me sintas em ti quando beijas a tua amada, quando agasalhas a tua filhinha, quando acaricias o teu cachorro, quando tomas um banho de mar para de louvar-me. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Tu te sentes grato? Demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro. Aí é que estou, dentro de ti. Interessante isso, né? Deus está em nós, em cada um de nós. Deus é causa, né, primeira de todas as coisas. É criador. E como alguém que nos cria, que nos entende, que entende nossas limitações, nossas fraquezas, poderia nos julgar, nos culpar, nos condenar? Por isso esse Deus de Spinoza é um Deus muito mais próximo de nós.
Einstein, né, de outra vez, citou algo que me fez refletir bastante, porque ele disse assim: eu creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Então é isso. Nós não temos que ficar, né, imaginando um Deus, que Deus é esse, que quer que a gente fique ali adorando, 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 e deixando de fazer aquilo que Ele preparou para nós, que Ele nos ofertou, que é a vida, que é o estar presente para a vida, que é ter uma vida ativa, ter uma vida plena, de relações com os nossos próximos, auxiliando na medida do que for possível. É isso que o Criador, que a gente ainda não consegue entender plenamente, dada a nossa limitação, mas é isso que esse Criador espera de nós. E aquilo, será que a gente não consegue, né, entender essa essência? A gente não consegue vê-lo, mas a gente consegue senti-lo através da sua própria criação. E que maravilhosa criação essa espécie humana, não é mesmo? Que maravilhosa criação a natureza. Que a gente possa, pouco a pouco, aproveitar essa criação e enxergar Deus dentro de nós. Porque Deus se manifesta aos homens através dos próprios homens. Que nós possamos trabalhar essa divindade que há em nós e ofertarmos ao mundo, ao nosso semelhante, o melhor que há em nós. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe. Bom dia.